Como foi sua prova de anato, Luiz? Tranquila, como todas as provas são. Não gosto muito de comentar, mas é bem provável que eu tenha gabaritado. Se não, por um. Então, teremos certeza na correção. Você tem aula de anato amanhã? Não, só sexta. Pois ele já entrega sexta. É, só sexta. Acho que tá todo mundo aqui já, né? Não vou demorar muito, não. Hoje eu tô cansado, hein? Essa semana tá pauleira, hein? Lá ele. Bom, gente, vamos lá. Eu vou iniciar. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo conseguindo? Rafael, tá gravando a aula, Rafael? O Rafael tá aí? Ok. Rafael, tá tudo certo? Nosso cameraman. Beleza, posso começar, né? Nossa, agora eu tô sendo gravado, não posso falar besteira mais. Ei, maldito. Vamos lá, então. Bom, pessoal, quando a gente vai estudar sobre a genética, a gente intrinsecamente precisa compreender a própria etimologia da palavra, né? O segredo está sempre na palavra, né? E o que eu costumo dizer é que a genética é uma extensão do que a gente aprende na histologia, tá? Ou seja, a histologia é o conglomerado, né, de células, né? O estudo das células, né? O estudo dos tecidos, que é a composição celular. E a célula é composta por um núcleo. E esse núcleo tem composição tanto do RNA quanto do DNA, né? E é aí que a gente vai começar a falar sobre ele agora. Um atento, viu? Aqui é A-R... Ah, A-R... sim, sim, sim. Calma, deixa eu continuar aqui. Claudiomiro. Deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Eu quero fazer uma introdução bem sucinta sobre a genética, até porque ela é muito ampla, tá? Ela é muito ampla. Inclusive, na minha especialização em microbiologia, na USP, a gente tratava muito sobre os plasmídios, né, sobre as cromatografias, tanto gasosas quanto líquidas, e eram de primordial importância, né, para a gente definir os marcadores genéticos, né, ou seja, são os marcadores de proteínas, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses marcadores também, entender sobre eles, né. A genética médica, ela se concentra nada mais nos transtornos que são causados por algum tipo de anomalia genética, né, ou do genoma, e que pode causar um impacto na saúde, né? Em alguns casos, por exemplo, a psoríase, ela tem um grande fator, ou um agravante que pode ser hereditário, certo? E ele é uma condição genética, né? Que pode ser passada de pai para filho, né? E assim sucessivamente, né? E causando um impacto, né? Na saúde do paciente ou o impacto na saúde do indivíduo que se encontra com essa patologia, né? Então, a genética médica se concentra em compreender como é que essa patologia impacta a vida do paciente, né? Isso é a primeira definição da genética. Já uma segunda definição, esse slide aqui é o slide da própria professora, tá? Já a segunda definição, ela se intera nada mais na compreensão, né, que a gente tem sobre os genes que influencia a patologia e a sua terapia, ou seja, como é que a gente pode, de certa forma, tratar esse paciente com psoríase. Vou usar o exemplo da psoríase, né? Ou seja, com alguma pomada, com algum hidratante, como é que eu posso compreender para essa patologia para daí sim fazer um processo ou um tratamento, né? E se tiver tratamento, né? Então, eu preciso compreender isso, né? Preciso focar, compreender essa cosmovisão que influencia tudo isso, né? Os fatores, né? E também apresentar, certamente, fundamentos que aplica na nossa prática médica, né? Ou na nossa prática clínica, né? Então, é aquela questão da própria prevenção, né? Então, se eu consigo, claro que não é o caso da psoríase, mas se tivesse, vamos supor, uma vacina ou algo que poderia prever, né, essa anomalia,
essa patologia hereditária, então ela pode ser explorada e fundamentada em aplicações onde a gente possa incluir na nossa semiologia clínica ou na nossa semiologia médica, tá? Vou continuar. Vocês estão entendendo um pouco da amplitude que a genética tem, né? Vocês têm que entender que essa amplitude, ela não só adentra no próprio experimento do ensaio da vida, mas também na compreensão em como isso afeta o indivíduo, né? E também como isso afeta a coletividade, né? Ou seja, a comunidade, né? E a gente, primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender o nosso fator histórico sobre a genética, né? Como tudo na vida tem uma história, nós temos uma história, a antropologia tem uma história, que foi a aula de ontem, né? A genética também tem uma história, a genética tem pais, né? A genética tem mães, né? E um dos grandes pais da genética, a gente pode falar que foi o nosso grande Mendel, né? O Mendel, eu vou mostrar um busto dele para vocês. Esse aqui é o busto do nosso pai da genética, o primeiro que Vi. identificou. Claudimiro, eu vou seguindo aqui e a gente vai complementando, pode ser? Ok. Fechou. Aí facilita o nosso raciocínio, que tem bastante gente hoje e a prova já é amanhã, então a gente vamos deixar as perguntas sempre para o final, tá? Sempre para o final. Anota tudo e deixa para o final e eu volto os conteúdos, não tem problema, tá? Mas vamos seguir, fazer uma sequência, tá? Bom, entrando nessa condição, quando a gente vai compreender que a genética ela tem pais, né? Assim como na biologia nós temos Charles Darwin, nós temos Lavoisier, né? Como na matemática nós temos o Pitágoras, né? Nós temos Poincaré, Ramanuja, né? Então a genética médica também tem, né? E ela foi se evoluindo a partir da manipulação do genoma humano, da compreensão do que nós entendemos hoje como genoma humano, né? E de qualquer forma ou outra, eu quero muito que vocês compreendam a importância que os nossos patriarcas têm no estudo da medicina hoje, principalmente no estudo clínico que tange a genética. Tá? A gente fala que a genética ela não influencia o nosso meio, com certeza influencia principalmente no fechamento de um diagnóstico. Um fato importante é que o transtorno compulsivo, ele é hereditário, tá? Ele é hereditário, ele não é desenvolvido como muita gente conhece, né? Ele é hereditário. Então, se a minha mãe ou meu pai é acumulador, pode ser que eu tenha traços de acumulador. Se a minha mãe ou meu pai rói unha, ou arranca o cabelo, ou se mutila, com certeza, alguma dessas patologias eu também vou apresentar, e de formas hereditárias, né? Ou até algumas ações ou transformações patológicas, como, por exemplo, o recessivo, né? São genes recessivos e não recessivos, né? Onde a gente pode enfrentar, por exemplo, uma pessoa que tem um dedo maior, né? Uma pessoa que tem covas, né? Na bochecha, um olho mais claro. Então, assim, são patologias, né, que podem ser hereditárias e levadas em consideração, né, na semiologia para identificar da onde que veio o nosso indivíduo. E entendendo essa percepção, sim, o recessivo e o dominante. A gente vai entrar depois nessa percepção. Eu quero que vocês compreendam o fator histórico e o avanço que a descoberta do genoma humano deu para a medicina, tá? E nos tratamentos das nossas enfermidades, ou seja, no tratamento dos nossos problemas. Uma situação muito importante foi a própria COVID, né? O sequenciamento do genoma do vírus COVID foi feito aqui no Brasil. Vocês não sabiam disso, mas exatamente o primeiro grupo de pesquisa a identificar e a mapear o gene do COVID foi no Brasil. Claro que a descoberta da vacina não veio daqui, mas parte da descoberta ela se dá Como é? no entendimento. O que foi no Brasil, o início das pesquisas?
o sequenciamento do genoma do vírus COVID. Eu falei exatamente isso, o sequenciamento do genoma do vírus COVID foi feito no Brasil, o primeiro a identificar esse problema. E aí, a partir disso, foi desenvolvido, entendendo o mapa genoma, aí sim foi desenvolvida a vacina, porque daí a gente entende o que é a composição, quais são as proteínas recombinantes, as proteínas recessivas, as proteínas mensageiras, que daí está por trás para a gente poder fazer o desenvolvimento dessas patologias, tá? Ou, no caso, do tratamento dessas enfermidades, tá? Passando sempre nesse pincel da história, nos anais da história da genética, ela começou lá em 1856 com o Gregor Mendel, como eu falei para vocês, o nosso pai, né, da medicina, principalmente o pai da genética, né? E aí ele foi passando até chegar no projeto do genoma em 2003, que foi publicado o primeiro ensaio, né, de um projeto completo de sequenciamento do genoma humano. Ou seja, até 2003, a gente não tinha um mapa completo do genoma humano. A gente tinha projetos do genoma que foi feito em 2001, né? E somente em 2003 que a gente teve uma compreensão mais completa sobre quem somos nós, do que somos feitos, né? E a partir daí que começou o entendimento sobre as enfermidades, sobre a patologia e como isso afeta o indivíduo, né? De forma hereditária, né? Então você percebe que é muito recente, né? É muito recente, faz menos de 25 anos, né? E isso na ciência é muito pouco, né? Isso em consideração desde a história da descoberta da genética, que foi em 1856, né? Teoricamente, tá? É, vocês estão conseguindo compreender, vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo? Posso continuar? Sim. Só para me recapitular aqui, a parte mais complexa foi descoberta a partir de 2003, né? A segunda parte, a parte completa, não complexa, a parte completa do genoma humano foi feita em 2003. O início da primeira parte foi em 2001. Ok? Olha o slide, eu estou passando o slide, tudo que eu estou falando está no slide, tá? Então, se não conseguiu ouvir o que eu disse, olhando o slide, vocês vão reconhecer o que eu estou falando, tá? Fica bem mais fácil da gente interagir, tá? Vou continuar, então. A gente entendeu o conceito histórico, né, dos pais da genética, a compreensão da importância da genética hoje para a compreensão das enfermidades e como isso afeta o nosso indivíduo. E agora a gente precisa entender quais são os princípios que regem a genética, tá? Quais são os princípios que regem a genética, ok? E aí a gente vai entrar no entendimento dos pilares fundamentais que inclui as heranças, os genes e os cromossomos. Aí a gente começa agora a entrar na genética que a gente precisa hoje para a prova, né? Ou para qualquer outro ensaio da vida, tá? Então, você viu que eu fiz uma introdução completa para vocês compreenderem, essa aula está sendo gravada, então vocês vão sempre ouvir essa história, essa historinha, né? Para sempre relembrar sobre os pilares fundamentais e o conceito por detrás do estudo das enfermidades hereditárias, compreendendo de forma histórica e genética as patologias, né? Entrando nesse mesmo conceito, a gente tem alguns elementos que podem ser cruciais para compreender todo esse conglomerado, né, que pode transmitir características de geração para geração. Foi aquela questão que eu disse para vocês, né? Meu avô provavelmente, não é o meu caso, mas vamos supor que meu avô tinha psoríase e aí teoricamente meu pai tem psoríase, depois eu tenho psoríase, meu filho vai ter psoríase e assim sucessivamente, né? Ou seja, é, isso é passado de geração para geração, tá? Então, diferente de outras situações de patologias que são patologias congênitas, que são adquiridas com o tempo. Por exemplo, eu posso adquirir uma anomalia genética a partir de uma exposição a algum componente radioativo,
né? Onde ele vai afetar primeiramente a minha medula, a produção de medula, e assim sucessivamente vai afetar e quebrar as proteínas do meu DNA, do meu ADN, né? Impedindo que o meu corpo ele se regenere ou faça meiose ou crie novas células, né? Onde eu vou, teoricamente, eu vou morrendo de dentro para fora, né? Então, isso é uma alteração, uma anomalia que pode ser adquirida, né? Ou seja, uma congênita. E temos as filogenéticas ou filocongênitas, que são enfermidades que podem ser adquiridas de forma hereditária, passada de pai para filho ou de mãe para filho, tá? Então, eu estou dando alguns exemplos para vocês compreenderem muito bem, tá? Eu fiz aqui, inclusive, um ensaio sobre a psoríase, para vocês compreenderem como ela afeta o corpo, né? Ela é uma patologia, tá? Isso aqui é um sistema que eu mesmo fiz, tá? Eu sou desenvolvedor, então eu desenvolvo sistemas, teoricamente, imagens em 3D, e eu desenvolvi essa imagem de um paciente com psoríase, tá? Então, vocês podem compreender que a psoríase, ela nada mais é que uma enfermidade, né? Eu acabei de dizer, Claudio Miro, psoríase, tá? Esse é o nome da patologia, psoríase, tá? Essa patologia, ela atinge principalmente o revestimento epitelial, né? Impedindo que o revestimento epitelial se regenere, certo? Depois eu passo lá no grupo, tá? Para vocês, tá? Depois eu passo lá no grupo. Fique tranquilo, tá? E aí, diante dessa situação, ele impede, né, que o paciente em questão a pele se regenere, ou que e ela praticamente começa a ressecar, ela resseca, né, toda, e aí toda a mucosa da pele, ou seja, ela começa a descascar, e aí, por si só, você tem um paciente, né, como você pode ver aqui, com um grande vermelhidão, com apresentação de coceira na pele, e aí ele vem trabalhar com, por exemplo, com tratamentos com ureia e assim sucessivamente, né? Então, essa é uma doença hereditária, né? Passada de geração para geração, tá? Independente se é de pai para filho ou se é de mãe para filho ou filha, assim sucessivamente, tá? Continuando. Nessa mesma percepção, nós já entendemos sobre os princípios básicos que regem a genética, tá? Por que eu estou passando tudo isso a limpo? Muitos de vocês já sabem, mas não compreendendo esses conceitos básicos, o mais avançado começa a ficar um pouco mais complicado, começa a ficar mais difícil, e aí começa a vir desespero, e aí isso não é bom na hora da prova, tá? Então, assim como vocês, eu também sou aluno do primeiro ano, do primeiro semestre também, né? E eu estou aqui para ajudar vocês a se acalmar e a entender um pouco melhor o conteúdo. Não só esse, como todos os outros conteúdos, tá? Bom, existem algumas técnicas, né, para a gente poder diagnosticar as nossas patologias por detrás do sequenciamento e as análises que a gente pode fazer para identificar as mutações genéticas, né? Ou seja, eu identifiquei uma patologia, eu identifiquei um problema em questão com o meu paciente, mas eu preciso confirmar isso, né? Na antropologia, nós chamamos de antropologia científica, né? Ou seja, a gente precisa ter um fator científico e oficial para entender, né? E realmente compreender essa mutação, né? Então, algumas ferramentas, né, são importantes para a gente definir. Uma delas, é claro que não está aqui, mas eu vou falar para vocês, é a cromatografia, né? A cromatografia é uma importante ferramenta, um ensaio que utiliza marcadores, né, para poder verificar se houve alguma expressão de algum tipo de proteína em um meio recombinante, tá? Então, isso aí já é a biomedicina, entra para a bioquímica, né? Mas eu estou só passando para vocês compreenderem a relevância por detrás dos marcadores, né, genéticos, e aí sim a gente compreender as suas mutações, né? Compreendendo quem é o nosso indivíduo. E também existem ferramentas que permitem os médicos, né, nós, futuros médicos, né, a oferecer um diagnóstico, ou seja, um diagnóstico e um tratamento para os nossos pacientes, né, que é a nossa semiologia, ou a clínica soberana, né,
Então, a gente precisa ter essa compreensão para que a gente possa trazer bem-estar e promover saúde, né? Que é o mais importante e é o que nós estamos fazendo aqui na nossa aula, tá? Ah, tá. Eu estou vendo o que o pessoal está mandando no WhatsApp, mas, pessoal, vai escrevendo aqui no chat, que é melhor para mim, tá? Porque o celular está longe de mim e aí eu não vou olhar o WhatsApp, tá? Não vou olhar por enquanto. Inclusive, já desliguei o WhatsApp, beleza? Então, manda aqui no chat normal que eu vou vendo daqui, tá? Vamos lá. Eu estou passando primeiro o contexto da introdução da genética. Existem mais outros slides, tá? E existe uma outra revisão. Então, se vocês terem calma, a gente vai conseguir passar tudo isso, tá? Então, tenha calma. A gente começou agora a nossa aula, tá? Não coloca, não coloca as coisas na frente e depois o pessoal reclama comigo dizendo que eu coloquei um conteúdo lá na frente, depois eu tinha que voltar para o conteúdo e assim sucessivamente. Então, vamos respeitar a cronologia do conteúdo para a gente não ter nenhuma dúvida na hora de fazer a prova. E também que amanhã ninguém na faculdade reclame porque eu fui muito rápido ou eu fui muito devagar, tá? Vamos lá. Diante dessa concepção, né, a gente precisa compreender as enfermidades hereditárias, né? Eu estou tentando passar sempre a importância, porque se a gente não entender a importância, o conceito, as classificações, as definições e as ferramentas, a gente não vai compreender depois quando vai chegar na parte mais profunda da genética, que é propriamente o sequenciamento, as contagens, né? Porque daí não faz sentido, vira decoreba. E a genética não é decoreba, é compreensão. A gente precisa compreender para absorver. E a partir da absorção, a gente vai fazer uma interpretação, que é o dever do médico, interpretar a patologia para daí dar uma resposta, né? E não memorizar o exame e repetir o exame para o paciente. A gente não é gravador, né? Então, se a gente não é gravador, a gente precisa compreender e passar a informação para o paciente de forma que ele consiga compreender, tá? E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Então, tenham paciência, tá? Vamos lá. Entrando nessa mesma linha de ação, a gente precisa compreender também o que está por detrás das condições que permite os profissionais hoje compreenderem como essa enfermidade atinge a família, né? Por exemplo, uma pessoa que possui alguma doença hereditária, eu vou sempre usar essa psoríase, mas a gente pode usar síndrome de Down. Síndrome de Down é uma doença, né? Não que seja totalmente hereditária, mas é uma doença que também pode correlacionar com uma doença hereditária, mas possivelmente atinge toda a família, ou seja, toda a família tem que cuidar desse paciente, tem que zelar cuidar pelo bem-estar desse paciente até o resto da vida desse paciente. Então, nossa função como profissional médico é entender como essa enfermidade pode afetar a família do paciente, né? E assim oferecer opções para essa família de como ela deveria cuidar desse paciente, né? Ou como que ela deveria trabalhar com esse paciente, né? Por exemplo, às vezes, eu não aceito que o meu filho tem síndrome de Down. Tudo bem, então, mas vamos conversando, vamos dialogando. Às vezes ele tem um surto, às vezes pode ter uma epilepsia, então esse é um medicamento que pode ajudar ele, né? E assim você vai trabalhando com a família também. Então, o dever do médico não é só assessorar o paciente que tem essa patologia, mas também toda a família, né? Todo o meio da família, né? E nada mais é que é o dever do médico da família fazer isso. E todos nós aqui vamos se formar médicos da família, seremos médicos da família, né? Formados primeiro. Depois vamos escolher nossas profissões, né? Que a gente vai querer se especializar ou fazer suas residências. Mas antes, primordial, seremos médicos da família, tá? Então a gente precisa ter essa percepção, tá? E importante demais ter isso. O mais interessante, quando a gente vai entender o conceito, entender a história, entender a importância por detrás da genética, agora a gente vai entender as suas classificações que as enfermidades possuem. Como eu falei para vocês, se vocês tivessem paciência, eu iria chegar lá, né? Então, percebeu que a gente já está chegando já? Bom, a gente precisa compreender, isso que não é um decoreba, a gente já vai entender, vocês já vão entender que
é mais fácil do que vocês possam imaginar. Conversei mais cedo com uma doutora da faculdade, a doutora de antropologia, e ela desejou calma para vocês, muita cautela na hora de fazer a prova, né? Que vai ficar tudo bem, tá? Isso, a Figênia, né? Então, ficam bem, pessoal. Ela falou que não pode participar hoje da nossa videoaula aqui para poder dar esse recado, mas ela pediu para eu dar esse recado para vocês, tá? Então, estou passando esse recado para vocês, tá? Como a gente vai compreender, a gente tem 4 pilares fundamentais que a gente pode classificar as enfermidades genéticas, tá? Em 4 pilares, tá? Assim como o diafragma, a gente trabalha com os pilares, que são os responsáveis pela fixação, diferente das inervações, que são responsáveis pela locomoção, né? Ou movimentação do próprio músculo, né? Que são as suas contrações. A genética também tem essa divisão e a gente fala desses 4 pilares fundamentais, né? Que nós temos os transtornos cromossômicos, né? Nós temos os defectos monogênicos, a herência, né, de multifactorial e o futuro, né? É o futuro. Então vou trazer cada um e vou dar exemplos de cada um para vocês ficarem mais calmos e compreenderem melhor o nosso assunto. Uma colega da sala, ela me passou no grupo não sei se ela está aqui, porque é muita gente, então talvez eu conheça 2 ou 3 pessoas no máximo daqui, e olha lá, então ela me passou uma revisão que ela fez. Jenny, cuidado que você está com a sua câmera ligada, não quero nada mostrando errado aí, pelo amor de Deus. Fecha essa câmera sua aí. Beleza, obrigado. Bom, de qualquer forma ou outra, a gente precisa... Não, isso aqui, eu não sei de quem passou, mas passou lá no grupo, eu peguei, tá? Eu peguei, então não sei, tá? Mas eu vou continuar aqui. Bom, a gente tem essas divisões bem específicas, onde a gente consegue compreender de forma um pouco mais abrangente, né? Por detrás da patologia. Os transtornos cromossômicos são aqueles transtornos que podem, de forma hereditária, né? Ou um defeito que pode acontecer dentro do cromossomo, né? Ou seja, é um defeito no gene. Eu vou até trazer aqui uma percepção também de um defeito que pode acontecer, que é essa aqui, uma pessoa que tem síndrome de Down. Isso aqui é os dentes e a língua de uma pessoa que tem síndrome de Down, tá? Como vocês podem perceber, é diferente de uma arcada dentária de uma pessoa normal, de uma pessoa que não tem essa patologia, né? Não posso falar pessoa normal, porque não existe pessoa normal, mas alguém que não possui essa patologia, né? Ou de forma evidente, né? Então, ela apresenta os seus incisos com uma protuberância maior, os seus incisos centrais fora de alinhamento, né? A língua deles possui fissuras muito mais profundas, né? Como a gente pode perceber, ó, muito mais profundas, né, do que o regular que nós temos em pacientes que não possuem essa patologia, né? E também existem algumas estruturas dentro dessas, que são os molares laterais, os incisos, né? São particulares, são de formas, têm algumas peculiaridades, algumas particularidades, né? Então vocês podem perceber que essa alteração não só afeta o indivíduo ou a forma com que ele vê, ou afeta os seus hemisférios, ou afeta a sua locomoção, mas também afeta também até a sua própria deglutação, olfato, até a formação da sua cárie dentária, né? Então, a gente percebe que quando um cromossomo, como a gente pode perceber aqui, ele sofre uma mutação, tá? Isso aqui tudo do meu sistema, tá? Essas imagens aqui, tá? Eu separei algumas para vocês, tá? Então, para a gente poder compreender, né? Nós temos aqui um cromossomo, né? E aí a compreensão do cromossomo, nós temos a fita de ADN para a gente compreender, e aí a gente consegue ver os mensageiros e assim sucessivamente. É mais fácil da gente compreender, né? Mesma percepção que nós temos do RNA dependente ou mensageiro, né? Ou seja, a expressão da proteína, né? Para a gente compreender como ela é, as fitas delas e assim sucessivamente, tá?
Tendo esse entendimento específico, né, os transtornos cromossômicos é o excesso de defeito que esse indivíduo tem nos seus genes, né? Ou seja, não é um defeitozinho pequeno, afeta tudo, tudo, como vocês podem perceber, tá? Então, a pessoa que tem síndrome de Down, todo o corpo da pessoa é afetado, tanto o cérebro quanto a locomoção, que é o motor sensorial, tudo, tá? Então, transtornos cromossômicos é quando afeta geral o paciente, quando essa enfermidade ela afeta todo o paciente, tá? E existem os defeitos monogenéticos, né? Ou os monogenéticos. Quais são esses defeitos mono? Mono a gente fala de mono, o nome já diz, mono, tá? Prestam bem atenção nisso. Então, é quando isso é causado por um gene, né? Ou causado por um gene individual, ou seja, um único só gene que causa uma única mutação. Por exemplo, uma anemia falciforme é uma mutação, mas uma pessoa que tem essa anemia, ela pode continuar vivendo normalmente, não afeta tanto a vida dela quanto alguém que tem síndrome de Down, né? Então, vocês precisam compreender que existem diferenças nesses pilares de como essas enfermidades genéticas podem afetar o nosso indivíduo, tá? Então, se eu tenho um indivíduo que tem um transtorno cromossômico, ou seja, a gente já pode compreender que esse indivíduo, essa enfermidade, ela afetou toda a vida do indivíduo, né? Todas as ações, e o que define ele como ser humano, né? O que define ele como um ser humano que não tem essa patologia, que não tem uma patologia cromossômica, né? Para deixar mais evidente, né? Não é que ele não é ser humano, mas que não é um ser humano que não tem essa patologia cromossômica evidente, né? Ou identificada, tá? Continuando nessa percepção, os defeitos monogenéticos são alguns defeitos, né? Que podem certamente acontecer, né, com cada um. A psoríase pode ser um exemplo também, né? É, a, a anemia falciforme também pode ser também, né? E assim sucessivamente, quando é só um gene que causa toda a mutação genética, né? Mas apenas que não afeta totalmente a vida do indivíduo. Mas existe também as heranças multifatoriais, tá? As heranças multifatoriais, diferente dos transtornos cromossômicos, né? Elas geralmente, elas são ela tem uma definição que a gente pode trazer, que ela tem uma responsabilidade um pouco maior por parte das suas enfermidades, né? Ou seja, ela pode afetar o paladar, né? Ou outras funções do nosso corpo, né? Então, diferente de uma pessoa que tem transtornos cromossômicos ou monogenéticos, né? Uma pessoa que tem uma herança, né? Uma herência multifatorial, ela tende a ter algumas disfunções, né? E algum tipo de enfermidade em alguma parte do seu corpo, por exemplo, o paladar indito, né? E outras situações. Mas existe um outro que a gente pode falar que é o futuro, né? Ou seja, que ainda a gente vai descobrir, né? Ou seja, que a gente tem que prever, né, importantes desenvolvimentos para descobrir, né? Ou seja, porque a gente está em constante descobrimento. Lembrando que em 2001 a gente fez o primeiro sequenciamento e entendimento do genoma humano, e em 2003 a gente fechou esse livro em compreendendo de forma ótica a cosmovisão por detrás do entendimento do genoma humano. Então, mesmo com esse fechamento em 2003, a gente está ainda pesquisando sobre como as enfermidades genéticas podem afetar ainda o indivíduo, né? E ainda todo dia está sendo descoberta outros tipos de anomalias, por exemplo, alguém que tem algum tipo de doença genética que ainda está sendo descoberta, ou que ainda nem descobriu, né? Mas que às vezes ela não aparece ainda até talvez tal idade, né? Ou até 40, 50, 60, 70 anos, né? Ou aparece só no filho. Então, são situações inerentes, né? Ou pula uma geração e vem para a próxima geração. Isso pode acontecer, né? Então, a gente tem esse entendimento que é um futuro ainda está por vir,
né? E como diz Lavoisier, a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, o que hoje era algo, amanhã pode ser diferente, ou talvez pior ou melhor. E a gente precisa ter esse entendimento de sempre, constantemente pesquisar e fazer a compreensão disso, tá? Tendo esse entendimento sobre os pilares, né, que a gente compreende bastante, a Claudio Miro, deixa para o final as perguntas, por favor. Ok. Tá? Assim facilita a gente e aí eu não consigo parar, porque daí se eu parar, eu perco meu raciocínio e aí eu não vou conseguir continuar de novo. Aí é difícil para mim, tá? Desculpa, mas é difícil para mim. Então eu peço essa compreensão sua, tá? Obrigado mesmo. Diante desse trabalho, quando a gente vai entender a ética no entendimento da genética médica, ela é muito importante. Tá? Ela é de fundamental importância. Porque além da gente compreender de forma semiológica, de forma clínica, porque ela é soberana, né, entender as patologias, a gente precisa também ter o consentimento, né, dos profissionais, do nosso paciente, para entender, né, como a gente pode proteger ele e também garantir os seus direitos, tá? Então, assim, não é você chegar e falar, deixa eu estudar você, eu vou abrir você, vou resolver seu problema, dar seu sangue aqui. Não, gente, a gente precisa ter primeiramente, uma fundamental ética, né? Uma ética médica. Então, a gente precisa ser profissional, conversar com o paciente, entender, mostrar as informações, pedir o consentimento, trazer principalmente a privacidade dos seus dados genéticos, tá? Ou seja, não é que você pegou os dados genéticos do paciente que ele é como se fosse o RG dele, gente. É o RG dele, é a vida dele. Você não pode chegar e mostrar para todo mundo e, tá aqui, olha aqui. Não, você tem que ter o consentimento do paciente, ele tem que falar para você, não, tudo bem, pode pesquisar, pode fazer isso, né? Tem que garantir os direitos dele, né? Proteger esse paciente, né? Em todos os aspectos possíveis. Não só garantir a sua saúde, mas também garantir a sua proteção e sua privacidade, tá? Então, por isso que a ética na genética médica ela é muito importante, tá? Vocês não podem esquecer isso, não podem esquecer isso, tá? Deixa eu tomar uma água aqui que minha garganta já está falhando. Bom, existem algumas terapias genéticas que, lembra que em 2003 nós sequenciamos o genoma, né? E compreendemos agora que depois do entendimento que a gente tem completo sobre o genoma, então agora a gente pode desenvolver terapias mais avançadas para tratar essas enfermidades, né? Introduzir investigações diferentes, né? Marcadores diferentes, né? Compreender até onde vai essas expressões de proteínas, ver se ela é recombinante, se ela não é recombinante, né? Investigar esse campo, que está em constante crescimento, é o futuro, o que está por vir, o que está para se descobrir, né? Então, as terapias genéticas avançadas, elas oferecem essa nova oportunidade de tratar essas enfermidades, né, que antes não tinham solução, né? Ou seja, que antes não tinham nenhum resultado ou as pessoas não sabiam o que era e hoje pode apresentar algumas oportunidades que podem tratar essa enfermidade, talvez não curar, mas tratar, né, dar bem-estar para o paciente, né, trazer uma vida melhor para ele, né, promover saúde, né, que é o nosso objetivo como médico, tá? E a partir disso, a gente precisa introduzir e o entendimento do por trás da genética e da genética entender a célula e a partir da célula investigar o que está por trás dos campos e o que está por trás de todas as adições dos vetoriais, o que é viral, o que não é, fazer adição de alguns genes que não são compatíveis e fazer ficar compatível, recombinar, expressar. Isso daí é a manipulação avançada da genética, né? Que é muito estudada na biomedicina, no desenvolvimento de novas vacinas, no desenvolvimento de novos medicamentos, né? Então, é de primordial importância para nós médicos, compreender que existe esse novo campo, esse campo, importante campo da medicina, para a gente quando chegar um paciente que tem alguma patologia ou apresenta uma enfermidade, ou uma algia, ou uma dispneia diferente daquela convencional, entendendo que a medicina não é 2 mais 2 não é 4, então a gente precisa
ter essa compreensão e olhar para o paciente de forma mais humana, mais empática, para daí sim fechar um diagnóstico e, se possível, fazer um marcador, verificar, investigar e garantir a sua privacidade. Bom, são muitas coisas, eu sei, tá? Eu sei. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca preparo as minhas aulas. Eu acabei de chegar em Dourados, eu só abri os slides para mandar para vocês. Então, por que eu estou falando desta forma? Porque eu sou apaixonado por esse campo, inclusive é uma das áreas que eu atuei por muito tempo, tá? Então, se eu estiver falando demais, manda no chat aí. Luiz, resume, me ajuda. Bom, existem algumas percepções sobre terapia, sobre as terapias genéticas avançadas. Lembrando que as terapias genéticas avançadas, entendendo que ela está em constante evolução, entendendo todo esse marcador, introduzindo novos materiais, novas células. Então, agora a gente precisa compreender como é que ele pode, certamente, entender a própria enfermidade. E aí uma delas é a própria atrofia muscular espinhal, a AME. Essa atrofia, ela é olha, eu posso dizer que ela é uma das doenças mais comuns dentro do processo hoje, quando a gente fala de doença de uma enfermidade genética neuromuscular. Eu tenho uma doença genética neuromuscular. Pode ter certeza que é AME. No Brasil, existem institutos, né, que cuidam, né, dessas pessoas, que doam dinheiro, que propõem ou ajudam essas pessoas, porque o que seria a própria palavra atrofia? Atrofia, por exemplo, um astronauta que vai até o espaço, se ele não fazer exercício físico, ele vai perdendo massa muscular, os seus músculos vão atrofiando, né? Eles vão perdendo, né, volume, e eles não, o que acontece? É como se você não conseguisse mexer mais os seus músculos, né? Não mexesse, ele não existisse mais, fica seco, 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 e acontece essa atrofia, a palavra atrofia é essa, né? Perca de volume, perca de movimento, né? Esse é o nome. E aí a gente pode entender. Então, o que seria a atrofia muscular espinhal? Seria a perca dos movimentos a partir da espinha, né? Muscular a partir da espinha. O AME é uma enfermidade genética neuromuscular, tá? E o que ela pode compreender? Se a gente entende que ela é uma atrofia muscular espinhal, ela é progressiva. O que significa progressiva? Ela começa devagarinho, ou seja, uma pequena dorzinha, um pequeno incômodo, algo pequeno, e aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, ou seja, ela primeiro pode começar nas células nervosas que transportam, né, os sinais para o sistema nervoso central, a partir do sistema nervoso periférico, a partir dos nervos e assim dos pares craniais também tem essas percepções, a gente já entrou em neuroanatomia, tá? Então, você vê que uma coisa está ligada à outra? Pois é. E aí, compreendendo essa percepção, ele pode promover uma perca do movimento, atrofiando de forma progressiva os músculos, né? A perca dos movimentos, né? É como se a pessoa tivesse presa dentro do seu próprio corpo. Isso é horrível, né? Isso é péssimo, né? Então, a gente precisa talvez algumas pessoas pedem até eutanásia, não querem mais viver, se matam ou adquirem depressão. Então, vocês percebem que isso é uma situação extremamente complicada e extremamente que tem que tomar uma cautela muito grande. Porém, a partir da terapia genética avançada, compreendendo o genoma, entendendo como essa enfermidade ela acontece, falta 15 minutos, mas vou continuar. Na Europa, crianças com menos de 24 meses, que teoricamente são elegíveis para fazer essa terapia, elas conseguiram, a partir dessa mutação, essa manipulação, restaurar a sua função nervosa. Então a gente conseguiu, gente, olha só, na Europa, em 2020, tão novo, como eu te falei para vocês, em 2003 a gente fez o sequenciamento, a gente conseguiu fechar, em 2020 a gente está conseguindo agora promover
promover o cuidado de enfermidades genéticas neuromusculares, que antes era sentença de morte. Hoje já não pode, já não é mais. Porém, era somente para crianças com menos de 24 meses de idade. Ou seja, então, são crianças muito pequenas. Ou seja, para aqueles adultos, ou seja, aqueles adolescentes que são maiores, já não conseguem mais. Então, assim, você percebe que ainda é esse retrocesso, né? Mas é uma conquista, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? E, infelizmente, a gente precisa compreender que também existe o, o próprio, a própria genética oncológica, né? Eu não falo infelizmente porque a oncologia ela é uma área da medicina do cuidado mental do paciente, né? Você precisa manter ele bem, né? Entender ele, né? Dar força, motivação para o paciente, né? Então, além de promover também o tratamento e o cuidado também, né? Então, compreendendo isso, a genética na oncologia, ela desempenha um papel crucial. Por quê? Porque ela identifica as mutações específicas onde esses tumores estão sendo desenvolvidos, para daí sim bolar tratamentos que podem ser a partir de radioterapia, quimioterapia, ou qualquer outra situação, ou até um procedimento cirúrgico para poder fazer retirada se for benigno, ou se for maligno também não tem problema, né? Então, essa mesma percepção, pessoal, então tem gente mandando mensagem no WhatsApp, por favor, não manda mensagem no meu WhatsApp, obrigado. Bom, entender, manda aqui no chat, tá, gente? Por favor, sério. Diante dessa percepção, a gente entendendo essa mutação, entendendo esses tratamentos, entendendo aonde que está o tumor, o que ele afeta, o que não afeta, aí a gente consegue promover o que? A identificação, promover o tratamento, desenvolver um tratamento personalizado para o paciente, né? Ou seja, não é padrão, você vai receber tantas taxas de radiação, né? E a outra não vai receber. Não, não é assim que funciona, né? Então, a gente precisa ter essa percepção. Deixa só dar uma olhadinha aqui. Só um minuto. Pessoal, eu estou usando os slides da própria professora, tá? Que ela passou em sala. Então, eu estou recebendo muitas vezes as pessoas dizendo para mim que Luiz, isso aqui você falou não caiu, isso que você falou caiu, deveria ter falado mais. Então, assim, eu estou usando o slide que a professora passou, tá? Então, se você não assistiu ou não viu esse slide, então você não estava na sala, tá? Então, ou se estava, não viu, estava olhando para o celular, tá? Então, é o slide dela, eu estou usando o slide dela, tá? Mas a gente já vai seguir, beleza? Eu não quero errar mais, eu não quero que as pessoas fiquem brigando comigo na faculdade, porque eu já estou ajudando, tá? Eu quero que vocês se dê bem, e não que a gente fique brigando um com o outro. Existem desafios na genética que são de primordial importância, tá? Para a gente discriminar isso. Agora, eu quero seguir um pouco, já que eu já estendi bastante sobre o que é genética, estendi muita coisa, vocês viram, detectaram, entenderam a evolução, então agora a gente vai começar a entender agora o que a professora começou a passar em sala. Por que que eu foquei bastante na percepção, foquei em todo o processo? Porque, cá entre nós, se a gente não sabe definir o que é genética, não adianta vocês saberem de combinação, cromossomo, mutação, recombinação, sexualidade. Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque primeiro a gente precisa saber o que é conceito, classificação, para daí começar a entender um pouquinho mais profundamente, onde a gente usa os exemplos. Essa é a medicina. Medicina é isso. É a mentalidade e a arte de imaginar coisas, né? Ou seja, para imaginar a gente precisa conhecer, tá? Agora vamos começar a falar sobre as variações genéticas. Eu tenho certeza que a professora passou isso, tá? E vocês percebem que isso aqui está no mesmo slide que a da professora? Pois é.
Ou seja, a genética de oncologia, ela está no mesmo slide que as mutações, onde nós temos os genes de recombinação genética, cromossômica, que são as mutações, e a sexualidade. Né? Então, se não viu o slide ou está falando que não teve, é porque talvez a professora passou rápido, mas se está aqui no slide, tá? Bom, a recombinação genética, como eu tinha falado para vocês naquela hora, é quando os genes, ele teoricamente povoa entre uma população e outra, ou seja, entre uma pessoa e outra, a recombinação dos genes. Meu gene com uma outra pessoa, a outra pessoa com outra pessoa, a outra pessoa com outra pessoa, a outra pessoa com outra pessoa. O mesmo gene vai passando de gerar de pessoa para pessoa, vai recombinando. Isso é uma recombinação genética. É o mesmo nome. Já entendemos já, a recombinação genética. Essa mulher vai para essa vai para essa, vai para essa, e assim sucessivamente, vira uma recombinação. Porém, a combinação dos cromossomos a gente já pode chamar de mutação, quando há uma combinação. Lembrando que o próprio processo de formação de um embrião, né, como a gente pode perceber, ele precisa pegar genes do pai, genes da mãe, para acontecer uma recombinação. Né? Agora, quando a gente começa a combinar os cromossomos, a gente já começa a ter mutações genéticas. Essas mutações acontecem quando o próprio ADN, que é o nosso DNA, ele, teoricamente, ele começa a perder algumas características proteicas, né? E aí, consequentemente, começa a acontecer mutações, né? Ou seja, começa a mudar. Mutação seria essa, transformar, mudar. E a sexualidade, ela pode se originar de diversas combinações de genes, ou seja, de pai, de mãe, que pode favorecer uma infinita variedade genética. Né? Diferente da recombinação genética, a sexualidade ela pode originar de diversas combinações. Diversas combinações. A recombinação é quando um gene passa de um para o outro, ele mantém a sua origem. Né? Ele vai mantendo a sua origem, independente se eu passo daqui para esse para esse, ele vai mantendo a sua origem, como se fosse um marcador de origem, o marco zero. A sexualidade não, ele se recombina, vira um carnaval, vira uma coisa louca, né? Que favorece uma variedade genética, né? Ou seja, como a gente pode perceber aqui, ó, é uma variedade, né? De vários milhos, várias cores, né? Várias cores de joaninha, ou seja, é muita coisa, né? Só para vocês perceberem, tá? Continuando. Opa, atividades, não precisa. Aqui a professora passou essa atividade aqui para vocês. Foi a primeira, eu acho, aula de genética. Então, por isso que eles estão falando que não se lembra, mas essa foi a primeira aula e a primeira atividade de genética, que inclusive eu não fiz. Esqueci de fazer isso daqui. Né? Tá bom. Graças por sua atenção. E aí, vamos agora entrar para os genes e cromossomos. Tá? Toma uma água. Percebeu, gente, que eu estou fazendo tudo certinho? E aí, para passar para os genes e cromossomos, rapaz, eu gastei uma aula inteira para falar de classificação. Agora vocês estão cracas em classificar genética. E agora, em 6 minutos vai acabar essa chamada, eu vou criar uma outra chamada agora, e aí vocês entram para a gente falar sobre os cromossomos.